Olá! Parece que a humanidade já filmou todas as possíveis combinações de animais antropófagos. Considere, por exemplo, o tubarão, que estabeleceu o cânone para todo um gênero e gerou muitos clones. Bem, vamos ver até que ponto o perigo vem do lago será capaz de expandir seus limites e se conseguirá de fato. Tudo começa perto de um lago turvo, no meio da floresta. A câmera navega entre galhos e sujeiras ao som de uma música sinistra. De repente, ela encontra uma moça que, sorrindo, diz: Hi, Johnny. Johnny acorda em sua cama no meio da noite. A moça era apenas um sonho para ele. O rapaz é acordado pelo som do celular, com a chegada de uma mensagem de texto. Uma moça chamada Kitty diz a ele que seus amigos estão a caminho. Nesse momento, a câmera percorre a casa. É possível ver que o rapaz tem interesse em pintar miniaturas. Sua mesa está cheia de modelos e tintas. À primeira vista, ele parece ser um adolescente comum do último ano do ensino médio. O rapaz começa a arrumar uma mochila para a viagem com seus colegas de classe. Ele coloca uma machadinha, roupas e, é claro, uma pequena garrafa de água. Johnny amarra uma bandana na testa, sorri para si mesmo no espelho e sai. Na moldura de madeira em frente à saída, estão penduradas fotos antigas da represa local e um recorte de jornal sobre um incidente no lago próximo. O rapaz sai de casa. Lá fora, um carro o espera, dirigido por Kitty, a moça que apareceu em seu sonho, e mais 4 estudantes do ensino médio. Um deles é Matt, o namorado de Kitty. Bet you did, Johnny boy. Come on, let's get a move on. Simon está ao volante. Zack, o outro membro do grupo, decide filmar a viagem em vídeo. Ele liga a câmera dentro do carro. O rapaz é apaixonado por cinema e planeja estudar para ser um cineasta. Os rapazes zombam dele pelo fato dele ainda não ter tido um relacionamento. De repente, Kitty e Matt começam a se beijar no banco da frente e distraem o motorista. Simon mal consegue segurar o volante, mas evita um acidente frontal. Os amigos ficam assustados, mas o motorista desajeitadamente pede desculpas. Quando o carro se aproxima da cancela, Johnny sai com as chaves para abrir o grande cadeado. Enquanto ele faz isso, os amigos jogam bombinhas aos seus pés como brincadeira. Kitty parece estar prestando atenção especial a ele, mas Matt a interrompe. Quando os portões se abrem, os estudantes continuam sua jornada e chegam à margem. Um pequeno ancoradouro está escondido na floresta. Johnny e algumas outras pessoas têm as chaves dele. Ele as herdou de seu avô. Os turistas descarregam suas coisas, suprimentos e sacos de dormir e caminham até o barco, que está escondido por perto. Nesse momento, Zack apresenta sarcasticamente todos os membros da expedição. Simon e Matt são irmãos. O primeiro é um estudante inteligente e aplicado, e o segundo trabalha na fazenda do pai rico. Deb, a segunda moça de sua improvisada expedição, é animada e pronta para se defender, nunca levando desaforo para casa. Os outros rostos já são conhecidos. Os rapazes chegam ao barco e retiram a lona. O barco pertencia ao avô de Johnny e é bastante pesado. Mesmo assim, os estudantes arrastam o barco até a água. Kitty lamenta que não há sinal de celular no Lago Negro, onde o grupo pretende descansar. Em resposta, Johnny lhe dá um amuleto caseiro com um cordão. O rapaz está preocupado com o fato de a escola ter acabado e Kitty ter ficado com Matt. Mas a garota apenas sugere que ele não se exclua, para que ela não se arrependa de tê-lo convidado para a viagem. A conversa constrangedora é interrompida pelos amigos que estão arrumando as coisas. Kitty devolve o presente a Johnny, agradecendo-o e prometendo usar o amuleto mais tarde, perto da fogueira. Nesse momento, Kitty se retira para se juntar aos colegas, e o rapaz é abordado pelo Sr. Parks, um morador local. Perto dali, ele está consertando o motor de seu carro. O velho os adverte sobre a viagem, mas Johnny promete garantir que ninguém caia na água. Parks diz que a água é perigosa e que trazer amigos aqui foi um grande erro. Johnny responde que compreende a responsabilidade e garante que tudo ficará bem, mas o velho, ao partir, promete voltar e verificar como as coisas estão indo com os viajantes. A entrada na água ocorre sem incidentes. Os formandos partem para a ilha para passar um tempo juntos, antes de irem para a faculdade. Matt se senta nos remos e todos os novos marinheiros seguem para a ilha vizinha. De repente, Johnny nota algo suspeito na água. No entanto, não demonstra preocupação. Matt para o barco e sugere que todos nadem. Jonathan pede para deixar essa ideia de lado e continuar o caminho porque a água está fria. Kitty, seu namorado e Deb não dão ouvidos aos argumentos do rapaz e decidem mergulhar. Tudo está sendo filmado por Zack. Então os amigos saltam na água ao mesmo tempo.
Depois do mergulho, todos emergem em segurança e brincam na água. Johnny observa com apreensão o que está acontecendo, mas nada parece dar motivo para preocupação. Simon decide acender um fogo de artifício e beber. Johnny então segue seu exemplo, mas antes de pegar a lata, coloca o amuleto de Kitty. Zack o filma e, por causa disso, tem sua lente respingada pela bebida. De repente, algo começa a balançar o barco por baixo. O trio que estava nadando se afasta. Logo, os amigos percebem quem está balançando o barco. A causa da agitação é Matt. Ele toma um gole de bebida e nada até as garotas. O nado continua sob os protestos de Jonathan. Enquanto isso, Debbie e Kitty na água relembram os velhos tempos. Mas a conversa delas é interrompida pelo namorado de Kitty, que emerge da água. Contudo, assim que ele alcança seu objetivo, o barco começa a balançar violentamente. Os 3 amigos que ficaram no barco chamam os outros, mas eles não têm pressa. Desta vez, a causa da agitação é uma criatura subaquática gigante. Diante dos olhos de Johnny, ela vai em direção aos amigos nadando. Algo puxa as pernas de Kitty e Matt. Somente neste momento, o trio decide voltar. Todos conseguem chegar ao barco e subir a bordo. Matt e Simon pegam os remos e tentam encontrar a causa de seus problemas. Eles batem na água, mas veem apenas uma sombra grande e estranha. Inesperadamente, o habitante do lago agarra o remo de Simon e o arrasta para baixo d'água. Quando Deb tenta pegar o remo, um predador gigante a agarra pelo braço. Uma grande ferida é aberta em seu braço, de onde o sangue jorra. Deb percebe que a artéria braquial foi atingida. Eles improvisam um torniquete com o cinto dela e apertam acima do ferimento, mas isso não é suficiente. Então, Matt aperta o braço dela com outra corda. Em seguida, os amigos tentam pegar o remo. Mas em vão, a criatura quebra o remo ao meio antes que Matt possa pegá-lo. Nesse momento, Deb desmaia e falece. No entanto, seu braço fica acima da superfície da água. Gota a gota, o sangue dela cai no lago. O cheiro chama a atenção da criatura, mas o namorado de Kitty consegue puxar o braço da falecida antes que seja tarde demais. Assim, os amigos se encontram no barco com o corpo de Deb. Simon tenta remar com um remo, mas o barco se move muito devagar. O peixe gigante ataca a lateral do barco. Depois se vira e prepara um novo ataque. O remo que Simon está segurando desaparece na boca da criatura. A parte de baixo desaparece e, em seguida, Simon enfia violentamente a parte de cima na cabeça da criatura. No entanto, depois do golpe, ele acaba caindo na água. O rapaz é puxado de volta para o barco, mas o peixe ferido não desiste. Os ataques da criatura se tornam tão fortes que fazem um pequeno buraco no barco. Por alguns minutos, o predador se afasta e os jovens decidem o que fazer. Johnny fica sentado na borda o tempo todo. Em determinado momento, Matt decide perguntar a ele o que ele sabe sobre aquele lugar. Simon continua o interrogatório com raiva e agressividade. Ele então nota o amuleto do rapaz. Sob a ameaça de ser jogado à água, Johnny confessa que ouviu uma antiga lenda sobre o lago que mencionava a criatura. No entanto, ele também diz que esperava que os colegas simplesmente atravessassem o lago tranquilamente e se divertissem do outro lado. Kitty percebe que seu amigo acredita na lenda, já que ele estava tão determinado a dar o amuleto como presente. Os outros participantes da viagem começam a acusar Johnny pelo que aconteceu. Zack sugere jogar o corpo de Deb na água para distrair a criatura. Matt e Simon apoiam a ideia. Kitty se opõe e Jonathan concorda depois de hesitar. Os adolescentes decidem empurrar o corpo de Deb na água e remar o mais forte que puderem em direção à margem, enquanto o monstro a come. Inicialmente, o corpo inerte de Deb flutua na superfície, mas logo a criatura a agarra. Seu corpo começa a balançar como uma boia e depois desaparece nas profundezas. Esperando o momento certo, os estudantes remam com todas as suas forças, mas a vantagem deles logo acaba. O barco percorre uma boa distância, mas não muito longe. O peixe não tem pressa de atacar e o grupo decide que é hora de esvaziar a água do barco. O buraco era pequeno, mas permitia que a água entrasse lentamente. Matt vai até a proa e rema com a tampa arrancada do cooler térmico, enquanto os outros continuam a retirar água com as mãos. A criatura não deixa esse movimento passar despercebido e se aproxima silenciosamente, arrancando a tampa das mãos do namorado de Kitty. Os rapazes decidem distrair o monstro com a comida do cooler térmico. O peixe não fica particularmente impressionado com o banquete, mas apreciou as mãos de Simon e seu irmão na água.
O monstro se aproxima diretamente dos rapazes, sendo visível de longe graças ao remo que sai de suas costas. Quando a criatura se aproxima perigosamente, os rapazes param de remar. Zack diz que a única coisa que funcionou até agora foi distrair a criatura com o corpo de Deb. Ele acusa Johnny novamente pelo que aconteceu e sugere usá-lo como isca e manobra de distração. Matt decide que seria justo votar em quem deixará o barco. Antes de fazer isso, Zack sugere que todos apresentem um argumento em sua defesa. Kit argumenta a favor de permanecerem juntos, remar com as mãos e não recorrer aos extremos sugeridos. Quando o peixe começa a bater com mais força no barco, os rapazes ficam nervosos com o que está acontecendo. Kit vota para que Zack deixe o barco. Simon e Matt dizem que precisam dele na equipe para remar e se opõem a Jonathan. Zack, por outro lado, tenta afirmar que tem um futuro promissor à frente, por isso deve sobreviver. Ele deixa claro que, ao contrário dos outros, acredita que é mais digno de sobreviver. Zack também acredita que é capaz de realizar grandes feitos no futuro, ao contrário de seus colegas. Ele continua culpando Johnny pelo que aconteceu. Kit diz que planeja se tornar cantora e também merece uma chance de sobreviver, e Jonathan não diz nada em sua defesa. A votação começa. Johnny e Zack estão empatados. O voto decisivo é dado por Matt. He's got a chance of getting away. I vote Johnny. Ele justifica sua escolha dizendo que Zack morrerá imediatamente, enquanto Jonathan tem chances de sobreviver. Ele diz que voltará para buscar Kitty, pula na água e logo desaparece de vista. O rapaz vem à tona e a criatura corre atrás dele. Após outro mergulho, ninguém aparece na superfície. Enquanto isso, os rapazes remam desesperadamente e retiram a água do barco. Kitty culpa todos por não serem tão verdadeiros e altruístas quanto Deb e Johnny. Ela especialmente critica Zack, que continua sendo egoísta, e não em vão, já que ele continua agindo de forma extremamente egoísta. A discussão é interrompida por Matt, que tenta acalmar a todos. Mas Kitty acusa o namorado de ter ido contra sua vontade durante a votação. Diante disso, o namorado se pergunta o que eles tinham em comum com Jonathan, mas a polêmica é interrompida novamente pela criatura. No fundo do barco, os adolescentes encontram fogos de artifício. Alguns deles estão molhados, mas outros estão prontos para uso. Então Simon sugere usá-los contra a criatura. O susto não parece assustar a criatura. No entanto, o monstro não se atreve a se aproximar por um tempo. O peixe contorna o barco pelo lado oposto e se afasta a uma distância considerável. Mas assim que os projéteis se esgotam, ele retorna. Desesperados, os amigos se sentam no barco vazando e decidem jogar alguém na água como isca novamente. Desta vez, Zack acha que a distração não é tão eficaz e tenta se defender de todas as maneiras. Os irmãos se preparam para jogar o covarde ao lago, mas ele começa a gritar algo sobre Kitty. Kitty's useless. She battles like a girl, and she cheated on you with your brother. No entanto, isso não muda nada. Zack leva um soco no rosto e depois é jogado no lago. No! No! Por um tempo, ele tenta se agarrar ao barco, mas recebe pisadas nos dedos. Em vez de nadar até a margem, ele começa a xingar a criatura e gravar tudo na câmera. Eventualmente, o rapaz desaparece sob a água, quase sem resistência contra a mandíbula da criatura. Durante todo esse tempo, os jovens remam desesperadamente. Apenas o braço decepado do aspirante a cineasta aparece à superfície com a câmera. Enquanto isso, Johnny chega à margem. Próximo dali, ele encontra um barco a motor. Dentro do barco, as relações entre os dois irmãos e Kitty continuam a se desenrolar. Matt fica em silêncio por um longo tempo e pensa em Zack. Acontece que eles não são amigos desde a terceira série. O rapaz está claramente ficando nervoso e começa a entrar em uma longa nostalgia. Os amigos decidem não desistir e encontram a machadinha de Jonathan no fundo do barco. Então Matt ameaça matar a criatura, cortá-la e comê-la. Simon começa a remar com a caixa do cooler, mas a criatura a pega. O casco danificado reaparece após alguns minutos. Em seguida, a criatura ataca a lateral do barco, onde estão os adolescentes. O buraco aumenta drasticamente de tamanho e novos vazamentos aparecem. Kitty pega a machadinha e desfere vários golpes na criatura, enquanto os irmãos aplaudem. Wow, Kitty is something, isn't she? Neste momento, Jonathan se aproxima dos jovens no barco a motor. No entanto, ele não quer levá-los consigo, apenas rebocá-los de volta à margem. O rapaz teme por sua vida e hesita por um longo tempo, mas no final lança a corda para seus amigos, embora não seja na primeira tentativa. No entanto, os planos dos jovens estão condenados ao fracasso.
A criatura marinha se aproxima do barco a motor de Johnny e atinge o casco com força. Devido ao ataque, o barco começa a girar e a corda começa a sufocar o rapaz. Kitty inicialmente queria libertar o rapaz, mas isso significaria que ela teria que desengatar seu barco. A moça não concorda com isso e Jonathan desmaia devido à asfixia. Quando os infortunados turistas tentam puxar seu barco, ele vira. O trio fica novamente na situação inicial, com a criatura circulando ao redor deles. Todas as tentativas de trazer o barco virado de volta falham. Simon grita desesperadamente para o lago e seus amigos perdem as esperanças. Por um tempo, a criatura desaparece nas profundezas e até mesmo o pedaço de remo saindo de suas costas fica fora de vista. Mas em certo momento, a criatura percebe o cadáver de Johnny e se aproxima dele. No entanto, estranhamente, o corpo do rapaz não interessa à criatura. Os amigos, a princípio, caem em um desespero ainda maior. Mas então Simon usa a machadinha para cortar as tábuas do barco. Eles se tornam bons remos e os três começam a remar. A criatura não os incomoda, mas a tensão entre os três começa a esquentar. Matt lembra das palavras de Zack sobre sua namorada e irmão. Ela para de remar e começa a questionar Kitty e Simon. Ele quer saber o que eles estavam fazendo na academia quando foram filmados pelo cineasta curioso. Kitty tenta dizer a ele que Zack mentiu para obter vantagem e uma chance de sobrevivência. Ela diz que, uma vez que Matt era o único amigo de Zack, por que o cinegrafista não contou o que aconteceu antes? No entanto, seus argumentos não convencem o namorado e ele continua pressionando o irmão. A criatura se aproxima e Matt sugere realizar uma última votação e jogar mais uma pessoa na água. Finalmente, Kitty admite que ficou com o irmão de Matt e Simon confirma o fato. Uma briga começa entre os dois rapazes bem no meio do barco. Eles tentam lutar e Simon afirma que a moça planejava ficar com ele depois de tudo. O barco balança sob a briga dos dois rapazes robustos, mas, de repente, eles param a briga. A criatura do lago está nadando à distância e não interfere. No momento, Matt se afasta de seu irmão. The hell, Matt? I don't know. What, are you gonna kill me over some Simon acredita que a garota está manipulando Matt. Ele diz que Kitty estava tentando fugir de sua pacata vida de todas as maneiras. Primeiro, ela considerava Matt seu bilhete de sorte pessoal, mas assim que Simon conseguiu uma bolsa de estudos, ela imediatamente se aproximou dele com flertes e outras formas de atenção. Assim, os irmãos decidem jogar Kitty na água. Simon a ameaça com a machadinha. A moça tenta separá-los e fala sobre qual dos irmãos era um homem mais intenso e habilidoso do que outro. Matt não dá ouvidos e a joga na água. Kitty tenta subir de volta para o barco virado meio afundado, mas é golpeada nos dedos por Simon, assim como Zack anteriormente. Simon permanece inflexível e a moça mergulha sob o barco e desaparece na água. Os irmãos começam a brigar novamente e em um momento, Matt quase é atingido nas costas pela machadinha nas mãos do irmão negligente. No entanto, Matt entra em ação. Ele agarra seu irmão e começa a lutar com ele. Enquanto isso, o barco continua a encher rapidamente de água e afundar. Simon, ferido na testa, cai na água. Ele está sangrando, mas mantém a cabeça acima da superfície. Matt decide ajudá-lo e o puxa para fora da água. Ambos estão muito exaustos, mas nadam em direção à margem. Inicialmente, a criatura não presta atenção neles, mas depois começa a persegui-los lentamente. Simon decide deixar seu irmão para trás e o empurra direto para a boca da criatura, dizendo última votação. Matt tenta resistir à criatura até o fim, mas também é engolido vivo. Kitty, por outro lado, sobrevive. Ela primeiro se esconde sob o barco e depois se agarra ao casco do barco virado de Johnny e fica lá o tempo todo. O corpo de seu amigo, estrangulado pela corda, flutua ao lado dela. Ela alcança o amuleto em volta do pescoço do falecido. Assim que o pingente é retirado do pescoço de Jonathan, a criatura come o corpo dele. A moça hesita por um tempo, mas depois entra na água e começa a remar apressadamente em direção à margem. No entanto, ela não está sozinha, pois Simon a segue saindo do lago. Ele está tendo uma conversa estranha com Kitty e diz que apenas ela o entendia. Kitty tenta se afastar do lunático, mas ele a agarra pelo pescoço. Então ela revela que viu Simon matar seu próprio irmão. Simon a acusa de ter escolhido Matt no final, mas Kitty tenta convencer Simon de que o ama.
Inesperadamente, os adolescentes começam a se beijar apaixonadamente na água rasa sob o sol potente. No entanto, em certo momento, o beijo se transforma gradualmente em estrangulamento de Kitty. Simon aperta o cordão do amuleto em volta do pescoço dela e se recusa a soltar a testemunha viva do que aconteceu. A garota é salva quando o cordão se rompe. Por um breve momento, ele recupera sua liberdade e tenta escapar da água. Mas logo depois, Simon a alcança e começa a estrangulá-la com as mãos. Quando Kitty fica sem forças, ele termina seu ato sombrio na água. Em seguida, ela para de resistir e Simon diz que ela nunca deixará aquele lugar, abraçando seu corpo inerte. De repente, os faróis se acendem na margem a alguns metros de distância. Na luz, Simon se destaca claramente na água, com o corpo de Kitty em suas mãos. O velho Parks, amigo de Johnny desde o início do filme, chega ao lago e começa a fazer perguntas ao único sobrevivente. Ele diz que o avô de Jonathan, assim como ele mesmo, era uma pessoa boa. Parks ouve com incredulidade a história de Simon sobre o monstro e diz que as crianças não acreditam mais nesse tipo de coisa. Ela tira a câmera de Zack do bolso e reproduz o último vídeo nela. Aparentemente, a GoPro foi levada para a margem pela correnteza. O velho diz que tem observado Simon por um tempo e não acredita que ele tenha tentado salvar seus amigos. Oh yeah, I do. I've been watching you. O Sr. Parks observa que não só a câmera foi parar na margem, mas também muitos outros objetos que deveriam ter permanecido no lago. Ele acredita que Matt e seu irmão eram filhos de um empresário rico que é dono de metade da cidade. Parks também acha que a elite jovem poderia ter escapado impune. No entanto, ele não está disposto a deixar as coisas assim. As súplicas e soluços de Simon não o convencem. Parks lentamente aponta uma arma para o sobrevivente e o convida a voltar para a água para testar sua sorte. O primeiro tiro do velho atinge a água perto do pé de Simon. O segundo tiro atinge a perna de Simon. O rapaz grita de dor, mas não recua. Ele tenta sair da água, mas o velho atira perto dele e não permite que ele se levante. Após outro tiro, o rapaz começa a remar em direção ao centro do lago e desaparece na escuridão. Nesse momento, seus gritos agonizantes cortam a noite. A criatura o alcança e deixa várias feridas profundas e sangrantes nele. Simon tenta novamente chegar à margem, mas é arrastado e devorado pela criatura. Enquanto isso, Parks volta para o carro e o amuleto em forma de presa da criatura permanece para sempre no fundo do lago, tingido de vermelho pelo sangue. O final do filme mostra a superfície calma da água que tirou a vida de 6 adolescentes. Ironicamente, a criatura, na verdade, foi a causa da morte de apenas alguns deles. Os outros foram empurrados para fora do barco pelos companheiros ou estrangulados. A narrativa ficou um pouco fragmentada e o enredo não permitiu que nenhum dos personagens se desenvolvesse completamente. Talvez fosse mais fácil simpatizar com eles se isso tivesse acontecido. No entanto, há uma explicação para essa situação. Aparentemente, o filme originalmente deveria incluir flashbacks dos personagens que revelassem suas personalidades e parte de suas histórias interligadas, mas isso foi cortado durante a edição. Como resultado, a narrativa parece fragmentada e foi reduzida de um thriller psicológico para uma história de terror infantil para ser contada ao redor de fogueiras. No entanto, as partes cortadas foram incluídas em quadrinhos digitais baseados no filme, que conta a história de um grupo de adolescentes que sobreviveram ao ataque de um monstro aquático na década de 1960. O filme foi feito em apenas 18 dias e com um orçamento modesto de $1 milhão. Foram usados apenas 3 barcos a remo para as filmagens, e a iluminação foi totalmente natural. O produtor do filme, Larry Fessenden, criou o modelo da criatura ele mesmo. O título do filme, por tradição, está na descrição. Dê um like nesse vídeo e inscreva-se para receber atualizações do canal clicando no sininho. Assim, novos vídeos interessantes sobre cinema serão postados com mais frequência. E, por fim, escreva nos comentários quem, dos monstros dos filmes de terror contemporâneos, você considera o mais assustador e invencível. Pode ser qualquer um, não apenas os habitantes sinistros das profundezas marinhas.